Olá, o tema do programa de hoje é o enfrentamento ao trabalho infantil no Maranhão. Vamos saber mais sobre a campanha estadual de exploração do trabalho infantil voltada para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma prática criminosa que tem acontecido com frequência nas rodovias que cortam o estado. O Parlamento Cidadão está no ar. 12 de junho foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Maranhão foi lançada uma campanha de conscientização voltada também para a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias que cortam o estado. Os desafios para erradicar esse tipo de crime ainda são grandes. É o que você vai ver na reportagem de Ismael Gama. O lançamento da campanha estadual de exploração do trabalho infantil voltada para a exploração sexual de crianças e adolescentes foi realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão e contou com a participação de autoridades do tribunal, representantes do Poder Executivo Estadual, gestores municipais e representantes de entidades da sociedade civil. De acordo com a gestora da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, a situação no Maranhão ainda é muito preocupante. Esse workshop que nós estamos realizando hoje é para darmos destaque à questão da exploração sexual do trabalho infantil, que é algo que a gente não vê muito, não está aparente, mas é uma realidade existente. Então, nós temos parcerias com várias instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, órgãos estaduais e municipais, e tentamos juntos estabelecer metas de trabalho, procedimentos para que a gente possa tentar erradicar o trabalho infantil no Brasil e no Maranhão. De acordo com a secretária executiva do Fórum de Combate à Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão, 144 mil crianças de 5 a 17 anos são vítimas da exploração do trabalho infantil no estado. Os dados do IBGE mostram que a maior incidência de trabalho infantil está no setor da agricultura. Apesar de a gente ter diminuído o número de trabalho infantil de 2014 para 2015, tem uma informação que é preocupante, porque ele aumenta na faixa etária de 5 a 9 anos. Então, isso é muito preocupante e complexo quando a gente percebe que tem crianças de 5 a 9 anos, mais ainda em situação de trabalho, e maior frequência no setor da agricultura no nosso estado. Além da exploração do trabalho infantil, outra preocupação da campanha é com a exploração sexual nas 7 rodovias federais que cortam o Maranhão. E a Polícia Rodoviária Federal está mapeando esses locais para repassar o relatório às autoridades competentes. A grande novidade desse ano é que o levantamento está sendo realizado através do aplicativo, disponibilizado no celular de cada servidor, para fazer esse levantamento. Após esse levantamento, vai ser compilado todos os dados, que serão levantados pelos colegas da estrada, para depois vir o trabalho de inteligência para fazer a operação de repressão. A Procuradoria do Trabalho do Maranhão esteve presente ao lançamento da campanha e garantiu apoio contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós atuamos em face do poder público para que ele adote medidas no intuito de retirar essas crianças e adolescentes desses locais. Adote, na verdade, políticas públicas. Por exemplo, insira essas crianças e adolescentes na rede de proteção, o retorno à escola, a inserção em atividades no contraturno escolar, isso de forma a preencher a agenda, garantir uma renda, por exemplo, com inserção em programas sociais e retirá-las da situação de vulnerabilidade. E quem está aqui comigo para construir o programa é a Franciana Ibiapina, que é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego no Maranhão. Olá, Franciana, seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. Eu queria começar o programa falando exatamente dessa campanha que foi lançada aí nessa semana, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. O tema trabalho infantil tem que ser falado, redito, conversado, explicado. Todos os questionamentos são pertinentes e quanto mais o tema estiver na mesa da população maranhense, mais fácil será o enfrentamento. Qual foi a ideia dessa campanha? Ela foi pensada, ela foi elaborada em conjunto com vários órgãos, foi isso, Franciana? Bom, o enfrentamento do trabalho infantil no Maranhão, ele ocorre principalmente a cargo do Fórum Estadual de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, que é o FEPETIMA, seguido por vários outros órgãos, principalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, qual eu represento como coordenadora do projeto de combate ao trabalho infantil.
A ideia da campanha é campanhas que só têm começo. O final da nossa campanha é quando, enfim, conseguimos finalizar essa prática degradante contra nossas crianças e contra os nossos adolescentes. Os temas, eles são eleitos pelo fórum nas reuniões ordinárias e nós atendemos em especial o pedido dos participantes do fórum que integram municípios do interior maranhense e que apontaram para a gente a necessidade de trabalhar o tema da exploração sexual em todas as suas nuances, que são várias. Nós temos tantas outras formas de exploração que precisarão ser trabalhadas e ao longo do ano nós vamos correndo com várias outras campanhas que, como eu já te disse, elas só têm começo. Então essa vai ser uma campanha permanente, né? Que só teve começo. Exatamente. Vai ter fim. A gente gosta de chamar de enfrentamento, Né? porque é um pouco além da campanha. A gente precisa colocar o tema na mesa, precisamos conversar com as entidades afins, estudar o assunto, debater o assunto, ver de fato a dificuldade que nós enfrentamos em realizar a retirada da criança do local, o enfrentamento em receber a denúncia, como é encarada a denúncia, como é trabalhada a criança. E esse estudo, esse enfrentamento, esse constante embate precisa do retorno dos outros órgãos articulados. Precisamos da assistência social, das secretarias estaduais de desenvolvimento social, precisamos dos CRAS, dos CRES, precisamos da educação, precisamos dos outros órgãos federais, Ministério Público Federal e demais entidades que possam, nesse link, fugindo de todos os entraves burocráticos, mostrar um produto final, que é, enfim, a retirada das crianças e adolescentes dessa forma de exploração e o encaminhamento delas para outra atividade que possa suprir as necessidades de fato daquela pessoa que está naquela situação por um determinado contexto social. Agora, Franciana, você falou na questão do tema. O tema esse ano, assim, você falou que tem várias nuances, mas que é também voltado para essa questão da exploração sexual nas rodovias que cortam o estado. Esse tipo de prática criminosa, ele foi identificado com maior frequência e, enfim, foi repassado e aí decidido que, enfim, que a campanha também teria esse viés nesse ano? Ou a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias foi apresentado pelos municípios que compõem o fórum. É uma realidade que eles vivenciam e, por fugir dos protocolos normais, é de difícil enfrentamento. Como o Ministério do Trabalho atua diante de um caso de exploração de trabalho infantil? Dentro de uma empresa, o proprietário da empresa, formal ou informal, é multado. Esse menor, essa criança, esse adolescente é afastado. Esse afastamento requer uma rescisão contratual, com indenização laboral, reconhecimento do tempo de serviço, em alguns casos, assinatura da carteira de trabalho, outros casos não, porque no caso não se vai assinar a carteira de trabalho de uma criança, Sim. mas se vai reconhecer aquele tempo. Então, eu estou diante da situação normal de trabalho infantil. Normal não, digamos, da situação irregular, Isso eu queria convencionalmente encontrada, e que nós temos um protocolo a ser seguido. O Ministério Público do Trabalho também tem um protocolo a ser seguido nas situações normais. Entretanto, nesses enfrentamentos, onde, primeiro, a denúncia chega muito aquém do tempo esperado. Depois, quando a denúncia chega, a verificação nos locais, ela é difícil, porque nós não temos como precisar os pontos onde elas vão estar, o dia em que elas vão estar. Não é um estabelecimento que você vai qualquer dia e lá você encontra. Outra, não tem necessariamente a figura do explorador. Fugimos de mais um protocolo. Com relação à assistência, retiramos as meninas do local. E agora? Vamos levar até a família? Parêntese, família? Cadê a família? Onde estará a família dela? Como vamos chegar até os familiares mais próximos? E quantas vezes os familiares mais próximos não estão diretamente envolvidos com a exploração? Ou criaram uma estrutura familiar insustentável? Então, nós chegamos naquele momento onde eu vejo todas as exceções juntas. E nós temos mais alguns detalhes que tornam a situação ainda pior. A associação da exploração sexual aos pontos de venda de drogas ilícitas. Sim. Então, vejamos, eu fechei um leque completo de uma situação completamente atípica, além da rotina de fiscalização, e que eu preciso de um enfrentamento articulado,
quem é o carro-chefe desse tipo de fiscalização nas rodovias? É a Polícia Rodoviária Federal, que executa esse trabalho com bastante primor. Entretanto, por trás da retirada, eu preciso de todo um leque articulado. Eu preciso saber se naquele município vai ter um local para a gente colocar aquelas crianças. Como é que está hoje essa rede de proteção? Então, Franciana? a nossa rede de proteção é justamente o foco da mesa de diálogo. Precisamos ter uma rede de proteção não preparada para situações típicas, mas preparada para receber as situações atípicas. Nós não podemos continuar sem ver este caso, porque, entendam, a exploração sexual ela é invisível em muitas nuances. Nas estradas, nós conseguimos ver as menores. Desculpa, não gosto do termo menores, eu prefiro crianças e adolescentes. Sim. Em situação vulnerável. Menores soa pejorativo. Eu preciso tirar essas crianças e esses adolescentes e fazer uma ação real. Porque, do contrário, vamos virar discursos e discursos brilhantes, formidáveis, dentro de uma lógica jurídica que não vira nada concreto. Esse enfrentamento tem que ser feito. E esse é um dos papéis do fórum. O fórum reúne entidades e, ao mesmo tempo, que lidera a fiscalização dessa eficácia das ações. Não uma fiscalização com intuito punitivo, mas uma fiscalização construtiva. Senhores, setor tal está deficitário. Precisamos atender essa necessidade. Em caso X ou Y, agressor e criança agredida estavam na mesma sala. Então, vejamos, eu tenho um problema estrutural. Claro. Eu estou envolvida com pessoas que entendem do assunto e que precisam de suporte para fazer acontecer. Nós temos o brilhantismo dos conselheiros tutelares do interior, claro, que são heróis, porque eles enfrentam situações de todos os nortes que puderes imaginar. Inclusive, esses pontos culminantes que são o real pesadelo do trabalho infantil, que é a exploração sexual e o tráfico de drogas. Tema que não entrou na mesa ainda, mas vai entrar. O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil já foi provocado várias vezes, porque essa é a nossa realidade do interior. O interior pede socorro. Na capital, nos bairros mais pobres, precisamos dessa atuação. Então, tem que ser um trabalho articulado. Uma andorinha definitivamente não faz verão nesse caso. Franciana, qual é o perfil hoje da criança e de jovens que estão em situação de trabalho infantil? Existe traçado algum perfil, algum mapeamento no que diz respeito à capital e ao interior do estado? Bom, não tem muita diferença da capital para o interior. É assustador o número de crianças entre 5 anos de idade e 16 anos, porque primeiro é interessante traçar o limiar da idade para o trabalho. Eu queria que você falasse aqui o que diz a legislação, a forma legal, no que diz respeito ao trabalho infantil. Bom, é vedado qualquer trabalho a menores de 16 anos. Crianças e adolescentes até os 16 anos só podem trabalhar em condição de aprendizagem. Então, até 16 anos, nenhuma forma de trabalho é lícita, exceto a aprendizagem. Entre os 16 e os 18 anos, nós temos uma guarita legal de proteção chamada lista TIP, que traz para a gente as piores formas de trabalho infantil e que veda essas atividades entre 16 e 18 anos de idade. Envolve a venda de bebidas alcoólicas, ou trabalhos em ruas e logradouros públicos devido à exposição e à vulnerabilidade, o trabalho noturno, também é vedado nessa faixa etária, pesos elevados. Definitivamente a exploração sexual faz parte, porque, entendam, a prostituição ela é tipificada pelo CBO como uma ocupação, entretanto, ela está na lista TIP. Uma adolescente de 18 anos de idade decidindo agir na forma da prostituição, enfim, mas a uma idade, antes desses 18 anos, nós não podemos falar em prostituição, nós temos que falar em exploração sexual. Sim, até claro, porque nós entramos no limiar do direito penal e eu tenho a figura do estupro. Então, vejamos, eu estou num viés muito curto entre aquilo que é trabalhista e o que é criminal. Então, esse viés tem que ser respeitado e a proteção tem que ser ainda mais incisiva. É um pouco assustador quando nós ouvimos relatos de que no Maranhão ainda existe leilão de virgens.
Então, olha só, olha o distanciamento que nós estamos dessa realidade. Ele é muito curto. É uma situação de difícil enfrentamento. Os vídeos que tratam da exploração sexual, nós tivemos a campanha de maio com relação à exploração, com relação à exploração sexual de crianças. E o vídeo, ele é muito intenso, o vídeo da campanha. E é engraçado que várias pessoas postaram esse vídeo em redes sociais e muitos familiares começaram a ver o vídeo e todos paravam. Ninguém conseguia ver, porque ele é pesado, mas ele é real, ele é tão real que assusta. Franciana, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Você não sai daí, que o Parlamento Cidadão volta em instantes. Olá, estamos de volta. O Parlamento Cidadão está discutindo o enfrentamento ao trabalho infantil no Maranhão. Quem está aqui comigo é a Franciana Ibiapina, que é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego no Maranhão. Franciana, a gente já falou algumas coisas no primeiro bloco. Eu vou retomar uma pergunta que a gente fez no primeiro, porque, enfim, fiz duas perguntas ao mesmo tempo e aí muita coisa para falar não ficou bem claro. Com relação ao perfil dessas crianças e jovens que estão hoje em situação de trabalho infantil no Estado, Franciana? Infelizmente, o perfil a ser traçado sobre as crianças e adolescentes vítimas da exploração está no limiar da pobreza. É nessa classe social que nós encontramos o maior número de crianças em situação de exploração. E muitos argumentos condenam essas crianças ao trabalho. O primeiro deles é: eu trabalhei desde cedo, eu vou ensinar meu filho a trabalhar desde cedo. Ou então outro argumento é: filho de pobre precisa aprender a trabalhar, eu preciso ensinar um ofício para o meu filho. Ou então eu preciso ensinar que ele trabalhe para ele não cair no mundo das drogas, para ele não virar um vagabundo. Enfim, esse é o pior enfrentamento que existe, porque eu vejo pais condenando seus filhos a um eterno ciclo de pobreza. Vejamos, o filho do rico, eu vou usar termos bem singulares para a gente ficar mais cartesiano, mas o filho do rico é ensinado a pensar. Então, quando eu falo em trabalho para uma criança de classe média alta, o que é que eu digo para ela? Você vai estudar para trabalhar. Você vai exercer uma profissão que envolve conhecimento. Eu vou te ensinar a ter técnica. Eu vou te ensinar a ter habilidades. Então, eu coloco com 7 anos de idade para aprender a xadrez, jogar xadrez. Exatamente. E eu já estou voltando isso para o trabalho. O que eu faço com as classes sociais menos abastadas? Meu filho, você tem que trabalhar. Então, vamos para a feira carregar coisas pesadas. Senhores, qual ofício essa criança está aprendendo? Eu sempre faço esse questionamento. Temos que distinguir o valor social do trabalho, que é ensinar para o meu filho: filho, papai e mamãe trabalham. Você precisa trabalhar. Quando você crescer, você precisa aprender a trabalhar, você precisa aprender a ser responsável, mas responsável pelas suas coisas, responsável aqui em casa, me ajuda. Seja responsável também comigo, me ajude dentro de casa. E não dizer: meu filho, você precisa trabalhar, você precisa carregar coisas, você precisa ganhar dinheiro irrisório, você é responsável pelo seu sustento. Numa abordagem feita com crianças que estavam vendendo peta no semáforo, a menininha falou para mim que ela precisava trabalhar porque ela tinha que pagar o almoço dela. Senhores, de quem é a responsabilidade pela alimentação daquela criança? Questionei: você recebe algum programa social para ajudar na renda? Sim, eu recebo, mas o valor é muito pouco. Minha mãe não consegue, com o meu dinheiro, ou seja, a família cria castas, cada filho tem o seu valor, e o que recebe uma responsabilidade social menor tem que trabalhar para completar. Onde nós vamos parar dessa forma? É o ciclo da pobreza se renovando. São crianças que não vão acordar dizendo: eu preciso estudar para aprender mais. O argumento de que a escola é deficitária também não supre o trabalho infantil, porque cabe aos pais brigarem por uma escola melhor. Hoje em dia, as gestões escolares são bastante participativas. Cadê os pais brigando pela escola melhor?
existem pais conscientes que carregam essa responsabilidade, mas existem alguns pais que são coniventes com o trabalho dos filhos. Então me assusta quando nós vemos qualquer previsão legislativa que fala que a criança pode trabalhar desde que o pai autorize. Senhores, eu não vi até hoje uma situação de família constituída e organizada, onde as crianças precisam levar o sustento para casa. Eu estou vendo essa situação onde a família não tem esta postura de manter aquela criança. Eu estou vendo uma omissão. Franciana, você acha que aí entra naquela situação que a gente estava conversando, inclusive aqui nos bastidores, que é na desconstrução de alguns conceitos, de alguns preconceitos e argumentos? Inclusive, um dos principais é de que é melhor o filho estar trabalhando do que estar na rua, suscetível à violência, às drogas. Então, você acha que precisa de um envolvimento social, familiar, para que, enfim, para que esses conceitos, esses preconceitos, eles sejam desconstruídos? Certamente. Primeiro lugar de criança não é na rua. As brincadeiras de ruas devem ser supervisionadas por adultos. Criança solta na rua é um malefício social que tem que ser combatido por quem? Pelos pais. O enfrentamento desses vícios sociais que se manifestam e se difundem a favor do trabalho infantil, porque, senhores, ninguém consegue ser a favor da exploração de uma criança. Se eu perguntar para vocês qual o valor positivo de uma menina de 7 anos de idade sendo explorada sexualmente, eu não vou encontrar um valor positivo, porque não tem. Então, trazer o trabalho como algo benéfico é um pouco de nostalgia, porque a pessoa lembra da sua infância. Exatamente. Eu ia pescar com meu pai, eu ajudava minha mãe na feira. Você não está defendendo o trabalho infantil, você está defendendo a sua própria história, que é uma história familiar, linda, de luta. Você é um vitorioso, mas defender essa exploração como algo positivo não está de acordo com a sua história, porque nem todas essas pessoas venceram. Muitas delas foram mutiladas, muitas morreram. Trabalhar quando criança mata, mata, mutila, lesiona e lesiona para sempre, não só no âmbito físico, mas no âmbito psicológico. Franciana, a erradicação do trabalho infantil, enfim, ela engloba vários desafios. Um deles é a questão da fiscalização, porque hoje, com a questão das leis trabalhistas, na cadeia produtiva formal, é mais fácil dos órgãos fiscalizadores identificarem que aquela criança está trabalhando fora da hora, digamos assim. Mas o que se observa hoje é um trabalho na informalidade e nos lares também. Sim. Então, esse também é um dos desafios do Ministério, de quem trabalha, enfim, no combate ao trabalho infantil. Uma das piores formas de enfrentamento é o trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico, ele é velado, isso. Ele é mascarado. Geralmente é a madrinha, é a tia, é a pessoa que recebe um título familiar carinhoso que explora essa atividade dessa criança que foi trazida do interior, geralmente para estudar. Esse é o discurso. Entretanto, ela está suscetível a várias violências, também veladas, como a exploração sexual. Infelizmente, o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual estão aliados. Porque existe a exploração sexual comercial, que a criança vende o seu corpo, vende não, porque ela não pode comercializar nada, ela é uma criança que ela é explorada por dinheiro, por necessidade, e existe a diferença do trabalho que resulta na exploração. São vários os casos em que a criança trazida do interior é mantida em cárcere e várias vezes é molestada sexualmente por vários membros da família. E essa situação é tão entrelaçada que chega a ser assustador. Em relatos de conselheiros tutelares que já fizeram afastamento de crianças nessa situação, quase todas. Então, quando a gente fala em números, nós não temos esses números, porque esses números são escondidos. Quando essas crianças que trabalham no serviço doméstico chegam nos hospitais queimadas ou vítimas de abusos sexuais, lá não fica como sendo decorrente de um trabalho. Sim. Fica apenas como exploração sexual, como abuso sexual. Então, nós não temos um número, mas o viés ele é traçado porque todas as vezes que é feita uma investida para se resgatar uma criança,
você verifica esses relatos. E é importante salientar que no município de São Luís e no governo do Maranhão existem legislações próprias que punem os servidores públicos estaduais e municipais que admitirem essa forma de exploração doméstica. Não existe ainda um relato sobre uma possível punição aplicada. Sim. Mas, entretanto, essas leis são exemplares, porque cabe ao servidor público demonstrar um exemplo de conduta e, principalmente, um exemplo de defesa. Contratar crianças e adolescentes menores de 18 anos para o trabalho doméstico não é legal, é ilícito, tá certo? É uma atividade que contraria a lei trabalhista. O trabalho doméstico compõe a lista TIP. Entre 16 e 18 anos, não podemos contratar para o serviço doméstico. Tem que ser denunciado. O canal de denúncia principal é o Disque 100. Denúncias para o Disque 100 com toda a responsabilidade, com o maior número de informações, principalmente em contextos difíceis de extração desses menores. É bom que se esclareça também que, geralmente, o denunciante prefere manter a sua identidade em sigilo e que isso é legal também, né? Sim, porque, porque às vezes a pessoa fica com medo de denunciar um caso, às vezes até um caso mesmo familiar, a pessoa fica com aquele receio, denuncia ou não. E a denúncia é um dos pilares, é um dos caminhos, enfim, para esse combate ao trabalho infantil, né, não, Franciane? Com certeza, porque retirar uma criança que está em situação de exploração é muito parecido com o que acontecia na história quando tentava se libertar um escravo. Existe todo um viés de propriedade sobre aquela criança e sobre aquele adolescente. Então, essas amarras sociais precisam ser rompidas. O anonimato preserva quem denuncia. Exatamente. E essas informações são muito importantes para a ação do Estado. Sobre o trabalho infantil doméstico, reforçamos, fazer a denúncia, não admitir, não contratar, não esquecer que deixar uma criança na companhia de outra criança, estamos diante de um abandono de incapaz, é uma criança cuidando de outra e a responsabilidade é do adulto. Dentre as nossas campanhas continuadas, existe a contra o trabalho infantil doméstico. E o nosso lema é denuncie e não contrate. Não admitimos que pessoas de bem ainda validem o discurso de que é melhor explorar aquela criança do que deixá-las nas ruas. E não podemos também continuar com o viés da condenação. Se eu não trouxer ela para ser explorada na minha casa, ela vai para as ruas, ela não vai conseguir um futuro bom, porque ela tem direito a um futuro. Eu não posso negar para uma criança o direito ao futuro. Eu não posso condenar uma pessoa por não ter recursos financeiros de manter o filho, condenar aquela criança a um ciclo de pobreza. Agora, Franciana, só queria que se reforçasse a questão dos canais de denúncia. É o Disque 100 e, no caso, para quem quiser procurar também o Ministério do Trabalho. Bom, todos os órgãos que tratam do trabalho infantil são órgãos competentes para recepcionar a denúncia. O canal mais divulgado é o Disque 100 por causa do anonimato. Sim. Mas 191, que é o número da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias do estado do Maranhão, pode ser usado sem problema, até melhor, porque ela é recepcionada por um agente da Polícia Rodoviária Federal. E ele consegue conduzir as perguntas para chegar mais rápido possível ao local da exploração. Tirando o Disque 100, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, os conselhos tutelares, todos podem ser procurados para se formalizar uma denúncia. Pode ser mantido anonimato em qualquer um desses órgãos. E quanto mais informações tivermos, mais fácil de chegar ao nosso objetivo real, que é, primeiro, a punição dos culpados em exploração direta e o segundo, que é a proteção da criança quando não tem a figura do explorador. Certo, Franciana, só para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você mencionasse aqui para o nosso telespectador quais são os desafios e os avanços na questão da erradicação do trabalho infantil no Estado. Bom, o avanço é conseguir falar do tema e já superar algumas premissas que falam que eu defendo o trabalho infantil, local de criança é trabalhando, senão vira vagabundo. Só em já conseguir colocar o tema na mesa, encontrar pessoas que olham na infância um momento de se cultivar um futuro e não um momento de condenação, já é um bom começo.
encontrar pessoas que falam da própria história com saudade, mas que hoje colocam os filhos na escola, levam a mochilinha dele para ele não pegar peso, porque sabe que a coluna dele não tem suporte para isso e que não concebem entregar a sacola na feira para uma criancinha levar, já estamos num bom caminho. As dificuldades ainda vamos encontrar. Todo o preconceito contra a ascensão das classes sociais inferiores, onde vão dizer que aquela criança pobre tem que trabalhar de fato no trabalho braçal, que aquilo é importante porque ela está construindo um futuro de subemprego, um futuro de possível escravidão, um futuro sem ascensão. Esse é o nosso maior desafio. Se a sociedade parar para ver a criança e o adolescente, independente da classe social, nós já conseguiríamos caminhar bastante. Esse é o nosso maior enfrentamento. Beleza, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, Franciana, e seja sempre bem-vinda. A TV Assembleia está de portas abertas para essas discussões sempre. É uma pauta que nunca a gente vai deixar de tocar. Obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, defender o combate ao trabalho infantil e buscar a sua erradicação. Obrigada, Franciana. Parabéns pelo trabalho. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá.